dia, paz de Jesus, amor de Maria, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Pedimos neste momento, Senhor, que o Teu Espírito Santo esteja sobre nós, para que ouvimos a Sua palavra e coloquemos em prática na nossa vida. Que o Espírito Santo de Deus abra o nosso coração para que a gente possa viver a Tua palavra no nosso agir, no nosso falar, no nosso proceder. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 15. Depois disso, atravessou Jesus o lago da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia uma grande multidão, porque via os milagres que fazia em benefício dos enfermos. Jesus subiu ao monte e ali se sentou com seus discípulos. Aproximava-se a Páscoa, festa dos judeus. Jesus levantou os olhos sobre aquela grande multidão que vinha ter com ele e disse-lhe: Filipe, onde compraremos pão para que todos estes tenham o que comer? Falava assim para o experimentar, pois bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 denários de pão não lhes bastam, para que cada um receba um pedaço. Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão, Pedro, disse-lhe: Está aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isto para tanta gente? Disse Jesus: Fazei-os assentar. Ora, havia naquele lugar muita relva. Sentavam-se aqueles homens em número de uns 5.000. Jesus tomou os pães e rendeu graças. Em seguida distribuiu às pessoas que estavam sentadas. E igualmente 2 peixes, lhes deu quanto queriam. Estando eles saciados, disse aos discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Eles os recolheram, e dos pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram, encheram 12 cestos. À vista desses milagres de Jesus, aquela gente dizia: Este é verdadeiramente o profeta que há de vir ao mundo. Jesus, percebendo que queriam arrebatá-lo e fazê-lo rei, tornou a retirar-se sozinho para o monte. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, a palavra de Deus hoje nos traz um direcionamento que, a partir da generosidade de entrega de tudo o que tem, todos se beneficiam. Diante de Deus, quando nós damos o nosso coração, damos aquilo que nós temos, o pouco, Ele multiplica. E diante desse milagre, o nosso Deus faz com que aquele milagre se torne ali, para muitos, o reconhecimento de ser o verdadeiro Deus. Vamos dar um exemplo na prática, na nossa família. Talvez dentro da sua casa, você é aquele que tem um pouco de pão, um pouco de peixe. E você vai até Jesus. Jesus ali, presta atenção, Jesus ali, ele fala para um dos seus discípulos: o que vamos fazer? E ele fala ali a palavra que eles testam para ver o que esses discípulos fazeriam. E ali eles apresentam o quê? Esse menino que tem um pouco de pão, um pouco de peixe para Jesus. Então, meu irmão, nosso Senhor, Ele sabe, que Ele já sabia a necessidade de cada um. Ele já sabia o que Ele teria que fazer. Mas precisa que eu e você faça como fez ali o discípulo, como fez esses meninos. Esse menino apresentou o pouco que tinha para Jesus. E Ele multiplicou. E diante desse milagre, o nosso Senhor nos dá um direcionamento. Que Ele faz os milagres na nossa vida, não é para que você se volte os teus olhos para o milagre e deixe de viver a graça dentro da sua casa, do verdadeiro sentido do milagre. O verdadeiro sentido do milagre, quando Ele ressuscita Lázaro, não é para que Ele fique ressuscitando os mortos. Até você ver irmãos hoje tentando ressuscitar, não. É para que o nosso coração entenda que diante do milagre você está diante do verdadeiro Deus. E Ele te dá um caminho a você a seguir. E este caminho é você viver a graça no dia a dia da tua vida. É fazer como fez esse menino. Levar o seu pouquinho de pão, o seu pouquinho de peixe para Jesus. E Ele multiplicar. O sentimento que vinha para o meu coração, irmão, é você levar o que você tem para Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma. E você entender que a tua vida vai ser mudada dia a dia. E quando você leva esse pouquinho, quando você leva essa situação, quando você está sendo experimentado por Deus, Ele quer que você abra o teu coração e que você mostre para Ele a sua necessidade. E ela vai ser multiplicada de graças. O pouco que lhe sobra
é muito nas mãos de Deus. É o teu querer estar pertinho de Deus. Esse povo sabia que a presença deles ali é Jesus Cristo. Podia cuidar deles e amá-los e daquilo que eles estavam querendo. Talvez no momento desses homens e mulheres, dessa multidão, era saciar a fome física. Mas para muitos ali entenderam que eles estavam diante de um Deus verdadeiro. E diante desse Deus verdadeiro, quando acontece um milagre na sua vida, volte a reconhecer que não é pelo milagre que você vai atrás de Deus. É pelo coração de estar junto com Deus. Sabe o que eu coloquei hoje aqui? A pergunta: se entregar totalmente para Deus. Crer que Deus tem cuidado de nós. Então, você se entregar totalmente para Deus é você crer que Deus tem cuidado de nós. Então, se diante da tua vida, como que está a tua vida hoje? Você tem acreditado que Deus tem cuidado de você, irmão? Ou você só acredita quando Deus faz um milagre na sua vida? Ou você acredita que naquele momento de aflição, momento de dificuldade, Deus está contigo? E Ele está esperando ali, vendo o que você fazerá neste momento? E eu te convido agora, como eu fiz e como eu quero fazer. Hoje o tempo foi curto para mim, mas o Senhor está me colocando agora. Vamos colocar junto para Jesus o que eu preciso entregar para Ele agora? E acreditar não somente no milagre, mas na convivência com Ele que pode mudar a minha vida. Pode mudar o meu querer. Pode mudar aquilo que Deus acha que é bom para mim. E Deus tem coisas melhores para mim. Basta eu entregar para Ele que Ele vai multiplicar. Vamos colocar para Deus o que está pouco dentro da sua casa hoje. A palavra que me veio agora é o amor, é a convivência, é o diálogo, é o modo de agir e de falar. É o que eu coloquei ali. E isso traz para nós um direcionamento. Deus vai multiplicar isso hoje dentro da tua casa. Acredite, Ele estava esperando você apresentar para Ele. Ele sabia da sua necessidade. Mas você está colocando para Ele isso agora. Em nome de Jesus. Eu creio, Senhor, que o Senhor vai multiplicar aquilo que essa criança apresentou para uma multidão de pessoas. E eu creio que eu estou apresentando agora. O Senhor vai multiplicar dentro da minha casa, na minha família. Fala isso para Jesus agora. O que você está apresentando? Precisa do amor? Precisa da vivência do amor? Precisa da compreensão, do diálogo? Alguém precisa de se aproximar de Deus? Alguém precisa de amar mais a Deus, viver a graça na vida dele, se libertar do pecado? Acredite, meu irmão, uma multidão de gente se alimentou daqueles pães, com a fé, com o discernimento diante de um milagre, que a tua casa agora está sendo agraciada porque você colocou para Deus o que você mais precisava naquele momento. Se a cura de alguém, se a renúncia de um pecado, se você colocou aí para Deus o teu pecado, você fala assim: Senhor, eu estou colocando um pecado, e o Senhor levou ali pães e peixes que alimentam. Diante do pecado, o que alimenta, meu irmão? A confissão. Diante do pecado, o que alimenta? A Santa Eucaristia. É o pão eucarístico. É o milagre eucarístico. E isso multiplica na nossa vida a convivência com Deus, a convivência com Ele. Está faltando esse milagre na sua casa? Acredite, Deus está fazendo essa graça agora. Se você entregou um pecado e você desejou a confissão, que isso para você é a libertação de um pecado, acredite, Deus está multiplicando isso na sua vida. É o teu querer diante de Deus. É o querer do teu coração. Apresente para Deus. Sabe, irmãos, é assim. Diante de Deus, o que nós apresentamos para Ele, Ele multiplica em coisas boas. O que você apresentou para Deus agora está sendo multiplicado dentro da sua vida. Você fala: talvez era tão pouco, era um pecado, era alguma coisa. Isso que o Senhor me colocou agora está sendo multiplicado de bênçãos. Multiplicado de bênçãos. Se você apresentou o pecado, creia, Deus está te dando bênçãos da confissão, bênçãos de muitas coisas dentro da tua casa. Livramentos. O que você colocou ali? Talvez aqui é a falta de discernimento. Que nós temos que escutar a palavra, mas nós temos que viver também na nossa vida. Ele sabia que aqueles homens e mulheres estavam ali totalmente entregues para ouvir a palavra de Deus. Eles queriam ouvi-lo.
E um coração adorador que está com Deus é assim, ele está ali entregue a Deus. Eles sabiam que esse Deus saciaria eles na fome física, mas eles têm que continuar entendendo que Deus sacia também na fome espiritual. E como que eu me aproximo da fome espiritual? Como que eu me alimento? Acabei de dizer. A Santa Eucaristia, a confissão, os sacramentos dentro da igreja. Hoje na primeira leitura falou isso. O que vem de Deus ninguém pode destruir. Então a Santa Igreja Católica, Apostólica Romana, a Santa Eucaristia, o que já tem tentado para destruir? Porque ali você comunga Jesus Eucarístico, vivo, e você confessa, você se liberta do pecado. Aquele que comunga porque ele está na graça, acredite nisso. Lute por isso, lute por essa comunhão eucarística, lute pela graça dentro da tua casa. Agora o Senhor está me colocando aqui. Tem coisas que acontecem e a gente não compreende. Mas muitos vão dizer assim, você casa, acontece muita coisa. Sabe, irmão, é que talvez a gente está com os olhos tampados. A gente não vê o que já está acontecendo e a gente sempre deixa que Satanás minta para nós. No mundo havereis 3 aflições. Coragem, vence o mundo. Então Jesus já nos mostra que a melhor graça que nós temos, que vem de Deus, o casamento é de Deus. O amor é de Deus. Isso ninguém vai destruir. Então, casando, se colocando, vivendo o amor, a graça no dia a dia, é você estar junto com Jesus, alimentando um pouco, aumentando muitos milagres. Não viva só pelo milagre, vive pela graça do dia a dia com Jesus. Se alimentar o corpo e a alma. Que Deus abençoe. E neste momento nós encerramos o nosso Lectio Divino com esta Ave Maria, acolhendo Jesus nos braços, acolhendo o amor que transpassa a dor, o amor que se coloca junto aos pés da cruz, segurando o seu filho, vivendo a graça do amor. Ame, incondicionalmente. Isso ninguém pode destruir. Nada pode destruir. Então isso vem de Deus. Ame os seus, ame a sua casa, ame a sua família. Multiplique, irmão, dentro da sua casa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.